Olá, segundo ano, segunda-feira, mais uma semana começando. Hoje nossa aula de português, vamos ouvir primeiro uma história. O nome da história é Aladim. Depois nós vamos fazer atividade no nosso livro integrado número 4. Vamos lá! Essa é a história de um jovem muito pobre chamado Aladim. Ele trabalhava carregando pedras de sol a sol. Aladim ganhava pouco e sempre faltava comida para ele e sua mãe. Os dois viviam em uma casa muito pobre, quase sem móveis. No entanto, Aladim acreditava que seu destino poderia mudar. Um dia, a caminho do trabalho, Aladim foi abordado por um estranho. O homem possuía belas vestes. Apresentou-se a Aladim como sendo seu tio. Disse que era um mercador muito rico. Maravilhado e confuso, o jovem admitiu não se lembrar de ter um tio. Mesmo assim, acreditou no desconhecido. O mercador prometeu um bom trabalho a Aladim. Também lhe comprou roupas novas. Aladim estava feliz. Mal podia acreditar no que estava acontecendo. Não via a hora de contar a novidade à sua mãe. No entanto, o desconhecido disse que os dois precisavam partir até um vale, que ficava fora da cidade. Acontece que este vale era considerado assombrado por muitos. O mercador acalmou Aladim, afirmando que não passava de uma lenda. Chegaram ao vale ao anoitecer. Aladim acendeu uma fogueira. O rapaz tremeu de susto quando notou que a aparência do homem havia mudado. Ele revelou que não era tio de Aladim, e sim um feiticeiro. Naquele mesmo instante, a fogueira iluminou a pequena entrada de uma caverna, por onde só passaria alguém miúdo como Aladim. Dentro da caverna havia muitas pedras coloridas e tesouros. O feiticeiro prometeu a Aladim todas as pedras coloridas que ele encontrasse e pudesse carregar. Em troca, ordenou ao jovem que trouxesse uma velha lâmpada que estava no fundo da caverna. Aladim entrou amedrontado. O jovem estava farto de pedras. Não sabia que aquelas eram diferentes, valiam muito. Apanhou algumas para presentear sua mãe. Pegou a lâmpada e retornou à entrada. Na saída da caverna, o feiticeiro tentou convencer Aladim a entregar a lâmpada. Iniciou-se uma avalanche e pedras rolavam com muita força. O jovem, então, insistiu em ser resgatado primeiro. Enfurecido, o homem não atendeu ao seu pedido e uma grande rocha rolou, fechando a entrada da caverna e deixando Aladim preso. O jovem chorou. Enquanto enxugava as lágrimas, esfregou sem querer o anel que o feiticeiro tinha lhe dado. Ele era mágico. Surgiu um gênio de dentro do anel, que lhe concedeu um desejo. O jovem pediu para ir para casa. A mãe de Aladim ouviu a aventura do filho. Ela disse que poderiam vender a lâmpada, e quando a esfregou para limpá-la, outro gênio maior que o do anel surgiu, concedendo-lhes outro pedido. O jovem pediu um grande jantar. Desde então, Aladim não precisou mais carregar pedras. Ele e sua mãe podiam comer bem todos os dias. Muito bem, a história que nós acabamos de ouvir está no nosso livro integrado número 4, nosso livrinho azul claro, páginas 54 e 55. A tia Lívia fez a leitura e vocês assistiram em vídeo. Agora nós vamos fazer atividade. Página 56 do nosso livro. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a data. Hoje é dia 7 de dezembro, 7/12/2020.
Vamos lá? Agora nós vamos responder algumas perguntas sobre o livro, sobre a história que a gente acabou de ouvir, tá? Releia o primeiro parágrafo do texto. Que informações encontramos lá? Vamos lá em cima? Primeiro parágrafo, ó. Tia Lívia vai circular aqui para vocês. Este é o primeiro parágrafo. Vamos ler? Essa é a história de um jovem muito pobre chamado Aladim. Ele trabalhava carregando pedras de sol a sol. Aladim ganhava pouco e sempre faltava comida para ele e sua mãe. Os dois viviam em uma casa muito pobre, quase sem móveis. No entanto, Aladim acreditava que o seu destino poderia mudar. Vamos lá? Primeira perguntinha. Que informações nós encontramos no primeiro parágrafo? Nós temos 3 opções e vamos marcar o X em uma. A descrição sobre a aparência de Aladim. Ali está dizendo se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordinho, se ele é magrinho? Não. A situação da família de Aladim? Sim, quando diz como era a situação que vivia a família dele. Os sonhos de Aladim? Não, só diz que ele acreditava que poderia mudar, mas quais eram os sonhos dele? Não fala no primeiro parágrafo. Número 2. Como Aladim se sentiu ao ganhar roupas novas do homem que se dizia ser seu tio? Ele ficou confuso, triste ou feliz? Quando ele ganhou roupas novas, ele ficou feliz. Número 3. O homem convidou Aladim para visitar um local próximo à cidade. Aladim gostava desse lugar? Por quê? Lá no texto nós vimos que Aladim não gostava, porque ele achava que o lugar era assombrado. Vamos responder? Então, ó, ele não gostava, pois achava que o lugar era assombrado. Então, ele tinha medo. Número 4. Coloca no pause, tá? Para vocês copiarem. Releia a frase. Por onde só passaria alguém miúdo como Aladim? O que significa a palavra miúdo no contexto da frase acima? Explique com suas palavras. Vocês podem escrever aqui na frente, tá? Ó, a tia Lívia vai escrever aqui também. Miúdo. Quando diz que Aladim era miúdo, quer dizer que ele era, ó, pequeno. Sinônimo de miúdo pode ser pequeno. Próxima página, vamos colocar a data, 7/12. O suposto tio de Aladim é nomeado por várias palavras diferentes no texto. Contorne-as. Então, vamos contornar. Estranho. Lá, na hora que falou do tio de Aladim, disse que ele era estranho? Não. Disse que ele era professor? Não também. E mercador? Sim, então ele era mercador. E depois nós descobrimos que na verdade ele era feiticeiro. Então são as 2 palavras que utilizou o texto para chamar o suposto tio. Número 6. Em sua opinião, Aladim agiu bem acompanhando um homem que ele não conhecia? Vocês acham que ele fez certo? Uma pessoa que ele não conhecia e ele acompanhou a pessoa assim mesmo? Por que vocês acham? Vocês vão escrever, tia Lívia não vai, tá bom? É a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acham. Número 7. Releia. O jovem já estava farto de pedras. Não sabia que aquelas eram diferentes. Valia muito. Quando diz que ele já estava farto de pedras, porque ele trabalhava carregando pedras. E quando ele chegou na caverna, o feiticeiro ofereceu para ele pedras. Então vocês acham que o farto quer dizer que ele estava farto.
Estava feliz? Estava cansado? Ou estava com sono? Estava cansado, ele já não aguentava mais ver pedra na frente dele. Porque você se lembra do porquê Aladim estar farto de pedras? Tia Lívia acabou de falar. Porque ele já trabalhava carregando pedras, então ele já estava cansado. Vamos responder, ó. Porque ele trabalhava carregando pedras. Quer dizer que ele já não aguentava mais ver pedra na frente dele. Imagina só. Vamos para a próxima. Página 58. Coloquem a data, por favor. Como Aladim descobriu que o anel era mágico? Lembra que antes dele esfregar a lâmpada, ele esfregou o anel. E como que ele descobriu que era mágico? Ó, quando ele falou as palavras mágicas para o anel, quando ele esfregou o anel no rosto sem querer, ou quando ele molhou o anel? Quando ele esfregou, ele estava chorando e ele sem querer esfregou no rosto. E assim ele descobriu que o anel era mágico. Na história, aparecem o gênio do anel e o gênio da lâmpada. Qual deles é o maior? O texto já falou com a gente. O maior gênio era o gênio da lâmpada. Ih, calma aí que a tia escreveu errado. Lâmpada. Prontinho. A atividade número 10. Relacione as colunas. Nós temos, de um lado, ó, gênio do anel, gênio da lâmpada e o mercador. Vamos ligar, tá bom? Quem fez o quê? Aqui no primeiro, ó, providenciou um bom jantar para Aladim e a sua mãe. Quem fez isso? Quem prometeu um jantar para Aladim e a sua mãe foi o gênio da lâmpada. Muito bem. Prometeu um bom trabalho e comprou roupas novas para Aladim. Quem fez isso? O mercador. Levou Aladim de volta para casa, quando Aladim ficou preso na caverna. Quem fez isso lá? Ó, o gênio do anel. Muito bem, nossa atividade de português por hoje vai ficar por aqui. Uma dica que a tia Lívia tem para vocês: assistam o filme Aladim. Peçam a mamãe e o papai, é um filme muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo, até a nossa próxima aula.